Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês o texto que está em Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Abra sua Bíblia comigo nesse texto, por gentileza. Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Lido o texto, seja na sua Bíblia, em papel ou no seu smartphone, mantenha o texto aberto depois da leitura, por favor. Está escrito logo a seguir: compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Eu quero falar sobre o seguinte tema: por que Jesus permite tempestades em nossa vida? Por que Jesus permite tempestades em nossa vida? O contexto deste episódio retrata três coisas interessantes. Primeiro, uma notícia muito trágica chegara a Jesus e aos discípulos. Eles acabam de receber a notícia de que João Batista, o precursor do Messias, tinha sido degolado por causa de um adolescente inconsequente, de uma mulher adúltera e de um rei. Diante desta tragédia, ainda o texto diz no contexto, eles estavam com a agenda muito congestionada, eles não tinham tempo para comer, talvez com estafa, estresse, precisando de descanso, precisando de férias. Então diz o texto que Jesus toma a decisão de sair para um lugar deserto. Isso significa que ele sai de Cafarnaum e atravessa para o outro lado, que nós chamamos hoje as montanhas de Golã, uma região deserta, para descansar. Porém, quando eles chegam nesse local, onde eles deveriam ter um tempo de refrigério, de descanso, diz o texto bíblico que a multidão já havia antecipado a eles, descoberto o plano. E quando Jesus chega, e em vez de despedir a multidão e continuar de férias com seus discípulos, Jesus se compadece da multidão, como ovelhas que não têm pastor. Jesus passou a alimentar aquela multidão. Então, diz João, capítulo 6, que é texto paralelo desse, que as multidões ali presentes, agora saciadas, alimentadas, nutrem no coração um desejo, alimentam na alma um desejo, um sonho, um plano de fazer de Jesus um rei, Messias político, alguém que venha trazer soluções imediatas para os seus problemas imediatos.
talvez um multiplicador de pães, talvez um operador de milagres, talvez alguém que pudesse mitigar o sofrimento deles. E é nessa conjuntura, então, que Jesus ordena os seus discípulos a atravessar o mar e ir para o outro lado, enquanto ele ficou despedindo as multidões. Feito isso, diz o texto que Jesus sobe sozinho para o monte, e de lá do monte Jesus vê os seus discípulos no meio do mar, passando muitos problemas, açoitados pelas ondas, pelo vento contrário, na verdade ameaçados de um naufrágio. Já é 3 horas da madrugada e os discípulos ainda estão lá, com o barquinho rodopiando no meio do mar, a morte mostrando a carranca para eles. Diz que Jesus vai ao encontro deles, de forma insólita, extraordinária, andando sobre o mar. E os discípulos ficam com muito medo e gritaram: é um fantasma. E Jesus acalma o coração deles, dizendo: sou eu, não fiquem com medo, sou eu. Pedro disse: mas se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E Jesus: pode vir, Pedro. Pedro pula do barco, sai andando como se estivesse pisando em terra firme. Mas de repente o vento rijo começa a bater, as ondas encresparem, e ele, observando o vento forte, teve medo, começou a afundar. Então: salva-me, Senhor. O Senhor prontamente estendeu a mão para ele, tirou das gargantas da morte e perguntou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Diz o texto que ambos subiram para o barco. A tempestade acalmou-se. Diz João 6, eles chegaram ao seu porto desejado. E então disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. E adoraram o Senhor. Esse texto enseja-nos algumas lições que passo agora a descrever. Primeiro, quando Jesus nos empurra para o miolo da tempestade. Confira comigo o verso 22, por favor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Preste atenção que Jesus não pediu. Jesus não recomendou. Jesus não aconselhou. Jesus compeliu, forçou, obrigou. O que é curioso é por que Jesus fez isso. Ele nos ama. Ele sabia que a tempestade viria. Ele sabia que os discípulos iriam passar um grande aperto. E se sabia, por que Jesus os compele, os força, os obriga? Quero lhes dar 2 razões. Primeiro, porque Jesus queria poupar os seus discípulos de uma tentação doutrinária. Que tentação doutrinária? A tentação da multidão que queria fazer de Jesus um Messias político. Um solucionador de problemas terrenos, temporais e imediatos. Aquilo seria uma grande sedução para o coração dos discípulos. A expectativa deles talvez era a mesma dessas multidões, um Jesus que viesse resolver os seus problemas imediatos, quebrar o jugo de Roma. E Jesus não queria que os discípulos fossem seduzidos por essa agenda tentadora e perigosa. Então Jesus os tira de cenário. Às vezes as tentações teológicas, doutrinárias, são mais sutis e mais perigosas do que as tentações existenciais e circunstanciais da vida. Segundo lugar, porque Jesus quer ensinar aos seus discípulos não apenas com palavras, mas através de experiências. Minhas irmãs e meus irmãos, as grandes lições da vida nós não as aprendemos na bonança, nos tempos de fartura, nos dias de festa, nas horas de celebração. Tem lições na vida que você só aprende no miolo da tempestade. Você não aprende alguém a nadar com aulas teóricas.
é preciso entrar na água. E é na prova que nós aprendemos as lições mais profundas e duradouras da nossa vida. A segunda lição que eu olho nesse texto e compartilho com vocês é quando Jesus intercede por nós em nossas tempestades. Olha o verso 23 comigo, por favor. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Marcos 6,48 diz que vendo-os em dificuldades. É muito interessante que na hora do seu aperto, da sua angústia, da sua dor, da tempestade convulsiva, do mar revolto, dos ventos contrários, Jesus sabe onde você está. Jesus sabe como você está. E é nessa hora mais crítica da sua vida que você tem um grande sumo sacerdote que está à destra de Deus, olhando você, vendo você, sabendo o que está acontecendo com você. E ele intercede por você. Nesse tempo, quando os discípulos estão vivendo a hora mais aguda de desespero da vida, diz o texto que Jesus está lá no monte, sozinho, olhando para eles e vendo-os em dificuldade e orando por eles. E é maravilhoso saber que você tem um intercessor junto ao Pai. Você tem um outro intercessor dentro de você, que é o Espírito Santo. E nas tempestades da vida você nunca está abandonado ou sozinho, porque existe o Deus Todo-Poderoso, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, orando por nós, intercedendo por nós, vendo-nos em perigo, mas trazendo solução para solucionar e acalmar as tempestades da nossa alma. Mas eu quero trazer uma terceira lição. É quando Jesus nos ensina, não com palavras, mas através das circunstâncias. Olha o verso 24 comigo. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que me deixa assim curioso no texto é o seguinte: quando você está obedecendo ao Senhor, o que você espera? Vai dar tudo certo. Vai ser céu de brigadeiro. Vai ser uma navegação serena, segura, tranquila, de mar esmaltado. E uma tempestade à vista. Não é isso que a gente pensa? Mas eu quero dizer para você que apesar de você ser crente, ser mãe piedosa, mãe intercessora, você ser um homem de Deus, você criar sua família nos caminhos de Deus, eu preciso lhe afirmar isso, que as tempestades da vida são inevitáveis. Eu acho que nenhum de nós aqui hoje está numa redoma de vidro, uma estufa espiritual. A vida não é blindada. Não estamos num jardim grinaldado de flores. A estrada está juncada de espinhos. Há situações adversas. Isso acontece mais hoje ou mais amanhã. E com todos indistintamente, homens, mulheres, ricos, pobres, grandes, pequenos, doutores, analfabetos, crentes, descrentes. As tempestades chegam. O vento contrário chega. Em segundo lugar, as tempestades são também imprevisíveis. Às vezes elas chegam quando você está se afastando de Deus, como no caso de Jonas. E às vezes elas chegam quando você está obedecendo a Deus, como no caso dos discípulos. Eles não estão fazendo essa viagem porque são rebeldes. Eles não estão navegando porque estão na contramão da orientação de Jesus. Eles estão obedecendo a Jesus. E de repente, esperando, já que as férias ficaram frustradas, já que não conseguiram permanecer de férias, que pelo menos a volta para casa fosse tranquila. E não foi. Terceiro, as tempestades, às vezes, elas são
inadministráveis. Quando eles saem das montanhas de Golã, que nós chamamos hoje, para a região de Cafarnaum e Betsaida, que é do outro lado, cujo lado de Israel, o mais conhecido, onde Jesus morava, não era noite ainda. A tarde estava caindo ainda. E Jesus só foi ao encontro deles na 4ª vigília da noite. E eu posso imaginar que tem problemas que 1 minuto é uma eternidade. Agora imagine vocês, a noite não tinha chegado, a noite chega, a viagem não avança. Se você perceber, a viagem não é do norte ao sul do Mar da Galileia, que é um lago de 23 quilômetros de comprimento por 14 de largura, mas é na parte norte do lago, onde você atravessa no máximo com 1 hora. Já é 3 horas da madrugada e eles estão no epicentro da crise. Eles não resolvem o problema, eles não sabem resolver o problema. É assim na vida. Tem hora que os problemas chegam e você emprega o seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência, e a coisa não sai do lugar. Mas eu quero lhe dizer algo também muito precioso nesse texto. É que as tempestades, que são inevitáveis, são imprevisíveis, e são inadministráveis, elas são também pedagógicas. Sabe o que significa isso? Nós não cremos em acaso. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo cego. Nós não cremos em misticismo. Nós não cremos que Deus desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Quando a tempestade chega, é porque agora Deus não quer falar apenas com voz audível, Deus quer falar pelas circunstâncias. E há lições na vida que só são esculpidas nas tábuas do nosso coração pela experiência. E é por isso que o texto nos diz que, embora Jesus tenha ordenado que eles partissem, eles foram açoitados pelas ondas. Porque o vento era contrário. A natureza está contra eles, impedindo que eles avançassem. Mas eles não estão na contramão da vontade de Deus. A circunstância é carrancuda. Mas a vontade de Deus é que eles aprendam experiências profundas através da tempestade. Mas tem uma 4ª lição que eu quero repartir. É quando Jesus vem ao nosso encontro, na hora da tempestade. Olha comigo o verso 25. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Vocês sabem que a vigília do judeu era dividida em 4 partes. Das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã, a 4ª vigília. É muito curioso quando você vê na Bíblia que às vezes Deus age na última hora, na última volta do ponteiro. Quando você pensa assim, não tem mais jeito, não tem mais solução. Agora eu vou jogar a toalha. Agora eu vou desistir. Agora eu fui vencido. Agora eu não tenho mais esperança. Pois Jesus é poderoso para fazer o milagre. Quando todos os nossos recursos acabam, ainda Ele tem todos os recursos disponíveis. Ele vem, sempre Ele vem, ainda que na 4ª vigília da noite. O Senhor não livrou os amigos de Daniel da fornalha, pois estava com eles na fornalha. O Senhor não livrou Daniel da boca dos leões, da cova dos leões, mas livrou Daniel da fúria dos leões. O Senhor vem, ainda que na 4ª vigília da noite. Mas notem mais, quando o Senhor vem, diz Naum capítulo 1, versículo 3, que Ele faz o seu caminho na tormenta. Tem hora que é preciso chegar uma tormenta para que o Senhor
acesse o nosso coração. Tem muitas pessoas que só vão ter uma experiência profunda e real com o Senhor na tormenta. Para Saulo de Tarso foi preciso que uma força sobrenatural o jogasse ao chão. A glória do próprio Senhor Jesus. Para o carcereiro de Filipos foi preciso que um terremoto abalasse as prisões de uma cadeia cavada na rocha, para que o coração dele amolecesse. O Senhor faz o seu caminho natural. Não para nos destruir, para acessar o nosso coração. Mas mais do que isso, quando o Senhor vem, Ele vem de uma maneira inusitada, surpreendente, não casual. Porque os discípulos poderiam até esperar ajuda, de que maneira? Que Jesus pegasse um outro barco, viesse ao encontro deles. Talvez Jesus pudesse contornar a tempestade, mas jamais eles podiam esperar que alguém viesse andando sobre as águas, porque nunca ninguém tinha andado sobre as águas até então. Mas por que Jesus foi caminhando sobre as águas? Para ensinar uma lição para eles. Aquilo que ameaça vocês, aquilo que é maior do que vocês, aquilo que vocês não podem administrar e resolver, está literalmente debaixo dos meus pés. Eu estou pisando sobre as ondas. As ondas que ameaçam vocês estão debaixo dos meus pés. Vocês são mais fracos do que as circunstâncias, mas eu estou acima das circunstâncias. Os seus problemas são maiores do que vocês, mas eu estou acima do problema de vocês. Eu tenho um controle da situação. Tudo está debaixo dos meus pés e da minha autoridade. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós adoramos. Mas tem uma quinta lição que eu gostaria de destacar no texto. É quando o medo assalta a nossa fé. Meus irmãos, a Bíblia diz que o medo é mais que um sentimento. O medo é um espírito. Paulo diz lá para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação. O medo pode nos congelar o sangue nas veias, paralisar as nossas ações, agigantar os problemas e nos apequenar. Vejam vocês comigo, por gentileza, versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. O que significa isso? Primeiro, o medo pode nos assustar mais do que as circunstâncias. Por um momento, eles não estavam mais com medo do mar, nem das ondas, nem do vento. Eles estavam com medo de algo que eles não sabiam explicar, que chamaram de fantasma. Tem hora que nós criamos os nossos próprios fantasmas, eles nos assustam. Segundo, o medo pode inverter as circunstâncias. Aquilo de que eles estavam com muito medo era a própria solução para eles. Era o Senhor Jesus. Então, eles não apenas não veem em Jesus, mas eles veem em Jesus o motivo do medo deles. E mais, o medo sempre nos levará ao desespero. É por isso que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas. Não temas. E temer aqui não é de teimosia, não. É temer de ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Você não está com as rédeas nas mãos, mas Jesus está. Você não está no controle da situação, mas Jesus está. Você não sabe o que fazer, mas Jesus sabe. Você não tem como resolver o problema, Jesus tem. Então não tenha medo. Tenha fé. Sexta lição do texto. Quando Jesus aquieta a nossa alma,
no meio da tempestade. Olha o verso 27, por favor. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Chamo a atenção de vocês para um ponto muito curioso. Os evangelhos descrevem duas tempestades que Jesus acalmou no mar da Galileia. Esta é a segunda. Da primeira feita, está relatado lá em Marcos 4, 35 a 41. Jesus estava dentro do barco com eles. Quando a tempestade chegou e os discípulos não sabiam resolver também o problema, eles recorrem a Jesus com a pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, fez-se grande bonança. Então Jesus agora fala aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Sabe o que é curioso? Na primeira tempestade, primeiro Jesus acalma o mar, para depois acalmar os discípulos. Aqui, Jesus muda de metodologia. Primeiro Jesus acalma os discípulos. Tende bom ânimo, sou eu, fique com medo não. Para depois acalmar o mar. Por que Jesus muda de metodologia nas duas tempestades? É porque tem hora que o maior problema que você enfrenta não é a circunstância, é o sentimento. Tem hora que o maior problema que você enfrenta não está fora de você, está dentro de você. E Jesus é capaz de discernir quando o maior problema está fora e quando o maior problema está dentro. E ele pode tanto acalmar a tempestade de fora quanto a tempestade de dentro. Ele pode acalmar tanto a circunstância quanto o sentimento. E Jesus está aqui hoje para acalmar o seu coração. Eu sei que nós temos medos, talvez diferentes, talvez circunstâncias diferentes. Mas Deus sabe, o Senhor sabe que às vezes nós estamos assaltados pelo medo. O Senhor sabe que talvez nós vivemos circunstâncias que nós afirmamos: ou o Senhor faz um milagre, ou não tem jeito, ou não tem saída, não tem escapatória. Pois Jesus está aqui hoje para acalmar o seu coração, para trazer solução para as circunstâncias da sua vida. Sétima lição do texto. Quando a fé vacila, nós afundamos. Olha comigo o verso 28 a 31. Está escrito assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que eu acho impressionante no texto? É que a fé desafia a lógica. Às vezes nós criticamos Pedro, mas o único que teve coragem para pular do barco e enfrentar o mar foi Pedro. Ele sabia que Jesus tem todo o poder. Se és tu, Senhor, então manda-me ter contigo por sobre as águas. Pode vir, Pedro, pode vir. Que experiência que Pedro tem tido. De repente ele salta do barco e começa a andar. O mar revolto é solo firme debaixo dos seus pés. E eu imagino a cena, aquelas ondas revoltas tentando engoli-lo, o vento rijo soprando sobre ele com fúria. E num dado momento ele tira os olhos de Jesus, repara na força do vento e começa a afundar. Eu quero dizer para você que o Pedro está aqui hoje. Ele mora debaixo da nossa pele. E o coração dele bate no nosso peito. E o sangue dele corre em nossas artérias e em nossas veias.
Nós somos Pedro. Tem hora que nós temos arroubos de confiança. E em seguida a gente começa a olhar, meu Deus, mas é tão grande o problema. Será que eu vou dar jeito? Será que eu vou dar conta? E tira os olhos de Jesus. E começa a afundar. O que me impressiona com Pedro, se o medo é o naufrágio da fé, a oração move a mão do socorro. Porque o Pedro não tentou dar de valentão. Não, eu sei nadar. Eu conheço esse mar. Eu vou sair dessa. Não, ele prontamente diz, salva-me, Senhor. E não há qualquer pessoa que grite por socorro a Jesus que não seja atendida. Está passando um aperto? Clame por socorro. Ele tem pressa em socorrer. Prontamente o Senhor estendeu a mão e o tirou das gargantas da morte. E ao fazê-lo, Jesus ainda diz para ele, olha Pedro, a dúvida é o vacilo da fé. Por que duvidaste? Eu não mandei você vir? Por que você duvidou? Você estava debaixo da minha autoridade, debaixo da minha ordem, debaixo da minha palavra. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente crê na Bíblia, por um momento, um relance de bobeira, a gente tira os olhos de Jesus. Olha para as circunstâncias. E começa a afundar também. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele estende a mão para nós e tira a gente das circunstâncias difíceis. E ele está aqui hoje para fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Oitavo e penúltimo lugar. Quando Jesus acalma os sentimentos e as circunstâncias. Olha o 32. Subindo ambos, ou seja, Jesus e Pedro para o barco, cessou o vento. Vejam vocês que o mar está revoltando. Pedrão está na mão de Jesus. Segurando firme. Não com medo, não. Até subirem ao barco, a tempestade está lá. A hora que Jesus e Pedro entram dentro do barco, a tempestade cessa. Que tempestade? A tempestade de dentro e a tempestade de fora. A tempestade dos sentimentos turbulentos, das circunstâncias adversas. Me permitam uma pergunta. Qual a tempestade que está afligindo você hoje? A de fora ou a de dentro? Ou ambas? De João capítulo 6, que é texto paralelo deste, Jesus entrou no barco, o vento cessou e eles chegaram ao porto seguro. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai naufragar. O Senhor não deixa ninguém para trás. Vamos indo de força em força. E cada um de nós comparecerá diante de Deus em Sião. Ele precisa estar no nosso barco. E nós precisamos estar na presença dele. Mas eu quero concluir com a última lição. O propósito da tempestade, que a grande pergunta para mim do texto é essa. Por que Deus permite tempestade na nossa vida, já que Ele nos ama? Nós não tentamos poupar os nossos filhos de tempestades? Nós não fazemos de tudo para que eles não enfrentem tempestades? Nós somos frágeis, maus. E nós queremos levar os nossos filhos das tempestades. E por que ele, sendo bom, perfeitamente bom, não nos livra das tempestades? Ou permite as tempestades, ou nos envia para o miolo das tempestades? A resposta está no verso 33. É escrito assim. E os que estavam com ele no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és
Filho de Deus. Sabe o que significa isso? Aqueles discípulos já sabiam que era Jesus. Eles já tinham visto muitos milagres de Jesus. Eles acabaram de assistir um grande milagre de Jesus. 5.000 homens, além de mulheres e crianças, em torno de 12.000 pessoas, alimentados com a receita de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus os empurra para o miolo da tempestade. Porque eles precisam ter um nível mais profundo de fé. Eles precisam de um conhecimento mais profundo com Jesus. Eles precisam de evidências mais robustas para saberem quem é Jesus. Não apenas um milagreiro, não apenas um operador de sinais, não apenas alguém para resolver os problemas do aqui e do agora, mas o verdadeiro Filho de Deus que desceu ao mundo para ser o Salvador do mundo. Eles precisam saber que é Jesus, o Filho de Deus. E agora eles adoram e declaram: verdadeiramente és Filho de Deus. Preciso que você tenha a sua própria experiência com Ele. Quando Ele envia você por meio da tempestade, não é para destruir você. É para tonificar as musculaturas da sua alma. É para levar você a este nível mais profundo de experiência. É para que você o conheça não de segunda mão, mas tenha a sua própria experiência de que Ele é o Deus que salva, é o Deus que livra, é o Deus que resolve, é o Deus que traz bonança na tempestade, é o Deus que nos conduz em segurança para o porto divinal. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos console, que o Senhor nos abençoe. E que o mar revolto da sua vida se acalme nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.